Seja bem-vindo a Iatri. Nós vamos fazer mais um comentário de uma nota pequena. Dessa vez vamos falar de quem? Do preferido de muitos de vocês, Dake, né? Extraído da Bíblia de Estudo Dake, tá? E é bem interessante, né? Porque muita gente acha que eu odeio o Dake por ter reprovado a Bíblia dele. Mas lá no review eu falei que tinha coisa dentro da Bíblia que dá para aproveitar. Esse é um exemplo, né? Então nós vamos falar, já que a Bíblia Dake ela é muito usada e ela é muito propagada dentro do meio pentecostal, né? Nós vamos usar para falar sobre profetas. O pentecostalismo gosta muito desses termos e a gente vai usar para tratar sobre isso de forma séria, tá? Então tá aqui o texto, ó. Eu peguei aqui a Bíblia Dake em Ezequiel 13, que é um texto do Antigo Testamento que trata dos falsos profetas, e trouxe o versículo 1 e 2 pela Bíblia ACC. O que é ACC? É a tradução que vem na Bíblia Dake, sabia? Não é Almeida Revista Corrigida que tá lá. É Almeida Corrigida Clássica, ACC. Tá vendo? Então o texto diz o seguinte, ó. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel e dize aos que só profetizam o que o coração deles vê. Ouve a palavra do Senhor. Né? Esse é só o cabeçalho ali da mensagem, tá? Que é uma profecia contra os profetas que ele vai se referir na continuação do texto. Pois leia o texto para você entender. E na Bíblia Dake nós temos esse estudo aqui, ó. 11 pecados dos falsos profetas, que não está no comentário, está lá no final do livro de Ezequiel, mas é uma referência a Ezequiel 13, tá bom? E aí nós temos aqui 11 pecados, eu vou trazer 5 dos 11 para a gente conversar agora. Agora vamos pensar um pouco aqui, porque no texto ele já dá uma ideia bem clara sobre que tipo de profeta que vai ouvir dali para frente, né? Ó, veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, né? E dize aos que só profetizam o que o coração deles vê. O que significa profetizar o que o coração vê, exatamente? Significa que alguns profetas naquela época estavam inventando coisas para dizer como se fosse Deus que estava dizendo. Então o que o coração deles vê é aquilo que eles querem falar, entende? Aquilo que só vem o coração deles, só eles têm, né, para falar, e é contra essas pessoas. Hoje existe pessoas assim, tá? Isso aqui é no Antigo Testamento, mas hoje ainda continua aparecendo profetas assim. A pessoa sobe lá no púlpito, ao invés dela ler a palavra e explicar a palavra, ela começa a falar coisas que vêm do seu coração, né? Aquilo que vem na hora, e ela associa isso ao Espírito Santo. Sendo que o Espírito Santo, na história inteira do cristianismo, sempre nos ensina aquilo que está escrito na Bíblia, né? Mas os profetas modernos erram como os profetas antigos, né? Eles profetizam o que o coração deles vê, né? Então, 11 pecados desses profetas. O primeiro, só profetizam do seu coração. Isso significa que eles não buscavam a verdade de Deus, que eles não buscavam a palavra de Deus e criavam profecias. É isso, tá? Eles profetizavam do seu coração. Às vezes a gente acaba falando algo do nosso coração, é até natural, mas essas pessoas só faziam isso. Lembra daqueles profetas de Facebook? Já viu aqueles profetas de Facebook que fica profetizando e profetizando? São esses profetas, entende? Eles são os falsos profetas. Dake está falando isso para vocês também. É um pecado desses profetas, só profetizam do seu coração. Tá? Aquilo que vem à mente eles falam, mas aquilo que vem à mente constantemente não é aquilo que a Bíblia manda falar. Isso é importante, tá? E aí a gente tem o segundo pecado. Fingem que Deus está falando sua palavra por meio deles. Eles fingem que estão recebendo uma mensagem divina. E esta é uma outra mentira, né? Quando Jesus falava sobre o que ele sabia da Torá. Jesus pregou o Antigo Testamento, tá? E quando ele não fazia citação direta do Antigo Testamento, ele estava citando indiretamente o Antigo Testamento. Já parou para pensar nisso? Os apóstolos seguiram o mesmo padrão, né? Seguiram o mesmo padrão. Mas os profetas modernos e os profetas antigos não. Eles criavam novas revelações. Eles criavam novas mensagens. E aí era como se Deus estivesse falando com eles.
Mas Deus está dizendo, eu não estou falando com vocês não. Não sou eu que estou conversando com vocês. Esse é um outro pecado desses profetas. E quando vocês ouvem a pessoa falando, Deus me mostrou, Deus me falou, Deus me revelou, Deus me mostrou uma visão, um sonho. É isso que o Dake está falando, sabe? Pessoas que fingem que Deus está falando sua palavra por meio deles. Preste atenção numa coisa que acontece muito comigo e que eu sei que acontece com vocês também. Nós lemos a Bíblia e vamos dormir. É natural que nós sonhemos com o texto que nós lemos. Entende? É natural, já sonhei com Apocalipse várias vezes. Já sonhei muitas vezes com Apocalipse. E cada sonho mais misterioso que o outro. Mas algumas pessoas nem isso fazem. Elas nem estudam a Bíblia. Elas já saem falando que Deus mostrou para elas. São os falsos profetas, tá? Tem que tomar cuidado. E outro pecado, seguem o seu próprio espírito. Esses profetas estão sempre em algum escândalo. São sempre vistos fazendo alguma coisa que a Bíblia não ensina. Isto é seguir o seu espírito. Outro problema que pode vir a partir disso aqui é que eles acreditavam naquilo que eles falavam. Eles acreditavam tanto que Deus tinha revelado aquilo, que eles passavam a nem pensar sobre o que estavam falando. Então eles acreditavam. Eles seguiam o seu próprio espírito. Entende? Então eles realmente acreditavam que Deus estava falando com eles. E por isso, eles não precisavam da palavra de Deus. Existem algumas igrejas que proíbem as pessoas de estudar teologia, sabia? Essas igrejas agem como os falsos profetas também, de certa forma, são como os falsos profetas. E aí, é importante a gente ter em mente que isso aqui é um ai. Ai desses profetas, ai das pessoas que fazem isso, tá? O quarto pecado é esse aqui, ó. Viram vaidade e adivinhação mentirosa. O que significa? Eles não tinham visto de verdade. Eles não tinham visto, ou era coisa da cabeça deles. É importante ter em mente que é Deus que está falando isso aqui. Tá? No texto, no contexto, é Deus que está falando também. Deus está falando, olha, essas pessoas viram vaidade e adivinhação mentirosa. Ou seja, eles viram coisas que ninguém mostrou. Né? Coisa da cabeça deles. E dizem que o Senhor falou com eles. Deus está dizendo que ele não está falando, né, essas visões, essas adivinhações, né? Vou mostrar o seu... Tem um bannerzinho que aparece de um canal aí que fala sobre despertamento espiritual, né? Esqueci como é que é o nome agora, mas eles ensinam até a falar sobre sonhos e adivinhações e tudo mais. São os falsos profetas. São esses caras aqui. Não seja como eles, né? Por favor. A mensagem é para que você não se torne como esses falsos profetas que tem tanto Ezequiel quanto hoje no mundo por aí afora, tá? Então eles mentem a respeito do que vem, tá? Eles mentem a respeito da adivinhação. Então, se você gosta de pesquisar sobre isso, pesquise sobre leitura fria, por exemplo. A leitura fria é um método de adivinhação do futuro, ou de adivinhação da vida da pessoa. A partir da leitura fria, você consegue descobrir coisas das pessoas. E elas acham que você é superior, que você é um profeta, tá? A leitura fria é usada muito hoje também, né? E o último, enganam o povo de Deus profetizando paz quando não há paz. Ezequiel estava na Babilônia, provavelmente, e isso faria todo sentido dele. Os profetas na Babilônia, esses profetas, os falsos, né, estariam profetizando que Deus estava abençoando eles, ou que havia paz no meio do povo, quando na verdade eles estavam sendo julgados por Deus, né? Eles estavam em juízo. Tanto quem ficou quanto quem estava na Babilônia estava recebendo o juízo de Deus. Mas eles eram incentivados a viver ali, como se ali fosse a casa deles. Sabe, isso é bem curioso. E muitos judeus ficaram ricos na Babilônia. Ficaram ricos onde eles estavam sendo castigados. É muito estranho isso, né? E eles pararam de sofrer. Vamos seguir em frente, vamos abandonar tudo e vamos seguir de frente, daqui pra frente, né? Então a gente tá onde? Na Babilônia? Então vamos viver na Babilônia, do jeito deles. É isso.
É isso que estava acontecendo. E não havia paz entre o povo, pelo contrário, o povo estava sendo castigado. Mas o pecado era tanto que eles pararam de observar isso e os falsos profetas incentivavam esse problema neles. Beleza? Agora, cuidado com o que você fala em nome de Deus. Preste muita atenção à mensagem de Deus agora para você, que não vai ser dita por mim, tá? Mas pelo texto bíblico de Ezequiel. O texto que é usado na DEIC mesmo. Vou usar o texto deles para falar do problema. Cuidado. O que Deus faz com falsos profetas? Ó, minha mão será contra os profetas que veem vaidade e adivinham mentira, né? Adivinhar mentira é adivinhar aquelas coisas que, mesmo que aconteçam, não foi mostrada por Deus, tá bom? É usar métodos para adivinhar as coisas, como por exemplo, as religiões pagãs, elas usam esses métodos também. Deus proíbe fazer isso, tá? Então, a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e adivinham mentira. Deus vai ser contra essas pessoas, mas não é só isso não. Se prepara para o que vem agora, tá? Na congregação do meu povo não estarão. Eles não estarão na congregação do povo de Deus, nem inscritos serão nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Literalmente, o que o profeta está falando é que essas pessoas serão rejeitadas por Deus. Quando Jesus voltar, essas pessoas que profetizavam mentira e tudo mais, elas não herdarão o reino de Deus. Porque, na verdade, eles nunca foram salvos, né? Concorda que se a Bíblia fala que isso é proibido fazer, é natural que o crente verdadeiro não faça? Concorda comigo? É natural. A Bíblia fala que é proibido fazer isso, você é cristão de verdade, você só vai parar de fazer, né? Você não vai brigar com a Bíblia, você não vai discutir com a palavra de Deus, você vai obedecer a palavra de Deus. Esses que obedecem são os que entram no céu. Os que não obedecem vão ficar do lado de fora, tá? Eles ficam trancados do lado de fora na volta de Jesus. Eu espero que você tenha gostado da pequena nota de hoje. Compartilhe com seus amigos, com seus irmãos. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do estudo do DEIC, da Bíblia DEIC mesmo. A numeração tá errada porque foram os números que eu usei dos 11, tá? Usei 1, 2, 3, 6 e 10. Achei que os outros são repetições do texto, por isso eu não usei. E a nossa conclusão é tirada do texto Almeida corrigida clássica, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal da Escola Aberta de Teologia Reformada. E tchau!